Colossenses, capítulo de número 1. Eu estou pregando aqui o terceiro sermão nesse livro, nessa carta. Nós já vimos algumas coisas aqui, bem legais. Então vamos dar continuidade. Colossenses, capítulo de número 1, nós vamos ler ali a partir do 24, do verso 24, que a gente já tratou aqui, dos versos 1 ao 23, nas outras semanas. Sejam bem-vindos. Então vamos à leitura. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 24. Diz assim: Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam lá em Colossos: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério, o mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, quero louvar a Ti e agradecer pela presença dos meus irmãos que vieram aqui juntamente conosco. O Senhor nos trouxe aqui nesse domingo para aprender mais sobre Ti, para que o nosso coração seja, ó Deus, aperfeiçoado, seja trazido para mais perto de Ti, seja moldado, como nós bem cantamos aqui, para que o Senhor possa nos dar um coração igual ao do Teu Filho Jesus. Que por meio dessa palavra, por meio dessa pregação, o Senhor possa comunicar conosco, Senhor, comunicar a nós as Tuas verdades, por meio do Teu Espírito Santo, e que por meio dessas verdades, por meio dessa palavra, nós nos tornemos melhores e sejamos aperfeiçoados, até que um dia possamos estar mais parecidos cada vez mais com o Teu Filho. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, nós falamos nos últimos domingos aqui sobre essa carta que Paulo escreveu a esses irmãos, chamado Colossenses, porque moravam na cidade de Colosso, uma pequena cidade ali que fazia parte do Império Romano, localizada próximo ali ao território da Turquia. E a gente viu que no cerne dessa carta aqui estava acontecendo o que naquela igreja? Paulo estava feliz porque eles tinham crido no Senhor, porque eles estavam crescendo nessa fé. Paulo estava feliz por causa do testemunho que ele estava ouvindo daquela igreja, mas Paulo também estava preocupado, porque
durante o crescimento daquela igreja ali, alguns irmãos, algumas pessoas que estavam se filtrando naquela igreja estavam trazendo uma heresia, que era uma espécie de filosofia pagã, algo ali dos gregos, dos romanos, mas também, juntamente com essa filosofia pagã, alguns ensinos de práticas cerimoniais judaicas. Então, você vai ver que no decorrer da carta, Paulo vai dizer assim, ninguém julgue vocês por causa de festas de lua nova, por causa de práticas judaicas, né? E aí também, no meio dessa heresia, tinha alguns elementos que era o seguinte, eles estavam dizendo para aqueles irmãos que eles precisavam procurar um conhecimento superior, que eles precisavam desvendar um mistério espiritual que faria daqueles irmãos mais plenos, faria daqueles irmãos como se fossem pessoas mais espirituais e que tivessem uma vida mais que agradasse a Deus, né? E aí, falando sobre isso, eles diziam que eles tinham que alcançar essa espiritualidade mais elevada, orando a anjos, fazendo orações a espíritos elevados. Então, assim, era uma heresia que estava entrando naquela igreja e que vai preocupar Paulo. Por causa disso que ele ouviu que estava acontecendo ali naquela igreja, nós vimos que no verso 1 até o 23, que nós tratamos nos outros 2 domingos, nós vimos que Paulo vai dizer assim, que eles não precisavam de ficar orando a anjos, que eles não precisavam de ficar fazendo orações a espíritos superiores, e nem que eles precisavam de ficar cumprindo esses rituais judaicos que os irmãos estavam querendo trazer para eles. Por quê? Porque Paulo vai dizer que Cristo era suficiente, que a partir do momento em que eles conheceram a Cristo, e aí Paulo vai dizer, olha, Cristo, ele não era apenas um homem, Cristo ele era a imagem do Deus invisível, ou seja, quando vocês conheceram e receberam a Cristo, vocês receberam tudo, vocês não precisam mais de cumprir certos rituais que eles estão propondo a vocês, vocês não precisam mais de ficar fazendo orações a espíritos superiores, simpatias, mandingas, seja lá o que for. Larga tudo isso e se concentrem em conhecer a Cristo. E aí Paulo vai dizer para eles, e eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento de Cristo, porque quando vocês tiverem esse pleno conhecimento de Cristo, vocês vão ver que vocês não precisam mais dessas outras coisas, né? E a gente viu também no domingo passado, Paulo vai ainda se aprofundar um pouco mais na questão de Cristo Jesus e na forma como ele se relaciona com a criação, né, com a gente, com esse mundo, para que aqueles irmãos pudessem entender. E aí ele fala que Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas e que por causa do sacrifício de Cristo, aqueles irmãos tinham recebido uma herança dos santos, e a herança deles era o quê? Viver nesse mundo, sabendo aproveitar das coisas deste mundo, ou seja, de tudo que esse mundo tem para oferecer, mas ao aproveitar dessas coisas, eles deveriam abordar da seguinte maneira, olha, Deus criou todas as coisas, tem uma mancha do pecado nesse mundo e a gente precisa entender isso, mas também Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas, então nós não seremos privados de nada, porque Cristo já fez essa reconciliação. E nós vimos também na semana passada que tudo foi reconciliado, inclusive o trabalho do homem, né? Então nós vimos que o trabalho do homem, tudo que o homem faz, seja um violão, uma cadeira, uma poesia, seja tocar alguma coisa, qualquer trabalho que você execute, isso também é criação de Deus. Nós vimos isso também, Paulo tratando sobre isso, para mostrar para aqueles irmãos que não existia algo como santo e secular, algo como isso aqui é de Deus e somente isso daqui, e esse daqui é do diabo e vocês não devem fazer ou praticar ou comer ou beber tal tipo de coisa. Não existe essa separação, que tudo foi reconciliado com Cristo e por isso nós, por meio de nós, essas coisas são santificadas. E é nessa esteira, né, de que o nosso trabalho também é um trabalho de Deus, e de que não existe trabalho santo ou secular, e de que toda vocação é santificada em Cristo, e de que nele o nosso trabalho ganha uma importância tão relevante quanto o trabalho, por exemplo, de um pastor, seja um trabalho como servidor público, como trabalhar num banco, seja, sei lá, da área professor, contabilidade, o que quer que seja. Este trabalho é tão santo quanto o trabalho de um pastor. E é nessa esteira que Paulo estava explicando para esses irmãos que eu gostaria de continuar, de acordo com o texto que nós lemos aqui. Paulo vai falar nesses versos que nós lemos aqui, como foi a relação de Paulo com a sua própria vocação, com o seu próprio trabalho.
uma relação de total entrega. Eu gostaria de abordar isso em 3 pontos. O primeiro ponto, gastando a vida na vocação. O segundo ponto, o segredo da vida. E o terceiro ponto, que vai ser vivendo a vida por inteiro. O primeiro ponto, que está dos versos 24 até o 25, gastando a vida na vocação, é algo que Paulo vai dizer logo aqui no início. Quando ele fala o seguinte, verso 24: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo, na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Sabe, meus irmãos, viajar é maravilhoso, viajar é muito bom. Eu sou um amante das viagens, né? E aprendi isso também com a Bruna. Mas isso não quer dizer que o trabalho seja algo ruim. A gente às vezes tem essa mentalidade de que o nosso trabalho, aquilo para o que Deus nos vocacionou, é um enfado. É algo que nós devemos fazer com tristeza, que nós devemos fazer, que nós estamos, desperdiçando a nossa vida no trabalho. E aí quando a gente viaja, a gente sai um pouco dessa bolha do trabalho, a gente fala, nossa, isso aqui é que é vida. Viajar é que é bom. Só que isso é um entendimento errado, sabe por quê? Você lembra do seu primeiro dia no trabalho, como aquilo foi empolgante? Eu lembro do meu primeiro dia no trabalho, em alguns empregos que eu tive. Nossa, como eu me arrumei, fiz a barba, vesti a melhor roupa e falei, nossa, hoje vai ser o meu primeiro dia de trabalho. E eu me empolguei de maneira, eu falei assim, nossa, eu vou assumir essa vaga, vou dar o meu melhor, vou fazer a diferença, vou ser o melhor funcionário. E quando a gente lembra disso, de como a gente, se arrumava e gostava de ir trabalhar nos primeiros dias, a gente percebe que às vezes a gente perde isso e fala assim, não, viajar é que é bom, trabalhar é ruim demais. Mas a viagem ela é boa também, porque ela dura ali um tempo, a gente vai como turista e ela acaba, e depois a gente volta para a nossa realidade. Eu não sei se seria bom viver viajando pelo resto da vida e não ter mais nenhum trabalho. Não sei, talvez quando a pessoa se aposentar isso seja interessante. Mas na nossa vida, no geral, o trabalho, ele traz sentido também para a gente. O trabalho, ele traz uma espécie de... A gente se sente útil na sociedade, a gente tem um sentido de identidade, a gente tem um sentido de, como eu posso dizer, de importância, de contribuição. A gente tem esse sentido quando nós estamos trabalhando. A gente, não, eu estou fazendo algo para o qual Deus me criou. E é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando ele fala assim, que ele está completando os sofrimentos de Cristo na própria carne dele, a favor do corpo que é a igreja, porque ele se tornou ministro da igreja, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que foi confiada pelo próprio Deus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, meus irmãos, eu estou gastando a minha vida na vocação para a qual Deus me constituiu. Deus, em algum momento da minha vida, foi lá e me chamou para essa vocação, que é anunciar o evangelho. E eu estou gastando a minha vida com isso. Eu estou sofrendo por causa disso. Eu estou gastando a minha vida para ensinar para vocês, né, quem é Jesus Cristo, qual é o evangelho. Foi por isso que eu me tornei ministro, foi por isso que Deus me deu essa vocação. Então o que Paulo está dizendo é, eu estou gastando a minha vida para anunciar Cristo ao máximo de pessoas e desenvolver essa vocação com um discipulado com essas pessoas. E aí, a gente vai perceber que Paulo está dizendo aqui, está trazendo um ensinamento interessante para a gente, que é o seguinte, Paulo não viveu a vocação dele pela metade. Ele entregou a sua vida para aquela vocação. Ele gastou a sua vida naquela vocação. A gente vai ver nas suas cartas, no decorrer das suas cartas, ele dizendo que sofreu por causa daquilo, ele dizendo que foi preso, que ele sofreu chicotadas, ele gastou a vida naquilo. E aí no final da sua carreira, quando ele escreve lá a Timóteo, ele fala, eu completei a carreira, guardei a fé, eu cumpri a minha vocação, eu entreguei tudo de mim para essa vocação. Agora a gente se engana quando a gente pensa que a nossa vocação, ela só deve ser gasta, a gente só deve gastar a vida, se a nossa vocação for, por exemplo, ser pastor, ou diácono, ou presbítero, ou estar à frente de algum trabalho na igreja. E a gente acha que a nossa vocação fora da igreja,
que essa vocação não, essa vocação é secular, então eu não devo investir tanta energia nisso daí, eu estou investindo energia nas coisas erradas. Mas não é bem assim, meus irmãos, porque nem todo mundo foi chamado para ser igual ao apóstolo Paulo aqui, um plantador de igrejas que foi pregar o evangelho, sabe, por todo o Império Romano. Na verdade, a maioria das pessoas não foi chamada para ser igual ao apóstolo Paulo. E a grande maioria das pessoas não foi chamada para ser, por exemplo, um pastor de igreja. Imagina se todo mundo fosse pastor. Como é que ia ficar esse negócio? A verdade é que a grande maioria dos filhos de Deus foram chamados para terem outras profissões, para terem outras vocações. E quando eu falo de vocação, eu não estou falando apenas do nosso trabalho, não, porque o nosso trabalho é uma vocação, mas às vezes a gente tem mais de uma vocação. Por exemplo, ser pai, ser mãe. É uma vocação, talvez a mais importante do mundo, e na qual eu vejo as pessoas, ou pelo menos aqueles mais responsáveis, gastando a sua vida nesse ofício, gastando a sua vida nessa vocação. E é maravilhoso ver um pai e uma mãe se dedicando a criar o seu filho, porque ele quer que aquele filho se torne a melhor pessoa, ele quer que aquele filho se torne, sabe, um bom cidadão, que ele se torne um bom profissional, que ele se torne uma boa pessoa, que ele case, que ele tenha filhos, que ele constitua a família dele. Então o pai, ele vai dar tudo da vida dele para garantir que isso aconteça. Mas se você for parar para pensar no fundo dessa questão da vocação, o pai que crê em Jesus Cristo, o que ele mais quer é transmitir a imagem de Cristo para o seu filho. O que ele mais quer é que o seu filho conheça Jesus Cristo e prossiga em conhecer Jesus Cristo, e que ao conhecer Jesus Cristo ele possa ter plenitude em todas as áreas da sua vida. Agora pensa se a gente tratasse o nosso trabalho como a gente trata talvez a vocação de ser pai e mãe. Se a gente tratasse o nosso trabalho como assim: hoje é mais uma oportunidade que eu tenho de fazer o meu melhor e por meio do meu trabalho, os meus colegas de trabalho vão conhecer a Cristo também. Se a gente tratasse o nosso trabalho como algo redentivo, como um trabalho que é feito para o Senhor, nós poderíamos ser, por exemplo, como Paulo foi aqui, mas não na plantação de igrejas, talvez no serviço público, ou talvez lá na escola, ou talvez lá no banco, ou talvez no trabalho que você executa. A grande questão é que o cristão, ele deve abordar a vocação e o trabalho como um trabalho para o Senhor. Você não está fazendo aquilo para o seu chefe, você não está fazendo aquilo para a sua empresa, você está fazendo para o Senhor, assim como criar filhos. Você cria filhos porque isso é um trabalho que o Senhor te deu, uma vocação que o Senhor te deu. Então, quando nós entendemos a nossa vocação dessa maneira, talvez trabalhar se torne um pouco menos enfadonho, embora a gente gaste a nossa vida fazendo isso, e não pode ser diferente, meus irmãos, todo mundo vai gastar aí seus 40 anos trabalhando, pelo menos. Agora, se a gente enxerga o nosso trabalho como algo redentivo, algo que o Senhor nos inseriu naquele contexto, nos deu aquela habilidade para desenvolver aquele trabalho, e eu começo a fazer o melhor de mim nesse trabalho, porque eu entendo que eu estou trabalhando para o Senhor, eu estou fazendo para o Senhor, aí talvez, por meio do nosso trabalho, outras pessoas vão conseguir entender um pouco também do Evangelho e de Cristo Jesus. E a gente começa a dar testemunho não apenas com as nossas ações, e aí a gente começa também a dar um testemunho com as nossas palavras. E eu não estou falando apenas do trabalho remunerado, não. O trabalho não remunerado também é uma grande forma da gente expressar Jesus Cristo, como, por exemplo, uma dona de casa. Sabe, meus irmãos, o maior nível, a maior taxa de conversão, as pessoas que são mais missionárias no mundo e que mais, como eu posso dizer, ganham vidas para Jesus no mundo, são as mães. As mães são as maiores missionárias, porque a maioria dos filhos crentes, a maioria, eles conheceram Jesus por meio da sua mãe. Alguns conheceram na igreja e tudo mais, mas a grande maioria, se você for pegar percentualmente, foi a mãe que ensinou quem era Jesus Cristo para os seus filhos. Então a maternidade, o trabalho de cuidar de casa, também é um trabalho para o Senhor. É uma vocação que o Senhor constituiu, em grande parte para as mulheres, mas hoje em dia também pode ser homem, não tem problema, né? Às vezes tem lares aí que a mulher está cuidando, está sustentando a casa por meio do trabalho e o homem está cuidando. Ok, não tem problema. Mas o nosso trabalho,
de cuidar de casa, de cuidar de filhos, de cuidar da esposa, de cuidar do marido, isso também é um trabalho, é uma vocação que o Senhor constituiu para a gente, e que por meio do nosso trabalho, quando a gente faz com excelência, como assim? Eu faço a melhor comida, eu faço com amor, eu lavo a roupa com amor, sabe? Eu limpo a casa com amor. Os nossos filhos, cônjuges, parentes, eles vão conseguir ver a excelência desse trabalho e vão ver que aquilo é diferente. Por que você faz um trabalho tão chato com amor? Porque eu faço, no fim das contas, para o Senhor. E por meio desse trabalho, a gente consegue redimir esse mundo. A grande questão quando Paulo fala que Jesus Cristo redimiu todas as coisas, é que por meio dos seus filhos, por meio do trabalho dos seus filhos, todas as esferas vão sendo redimidas. É a dona de casa que está redimindo o seu lar, é o servidor público que está redimindo o serviço público, é o apóstolo Paulo que está redimindo o Império Romano por meio da sua plantação de igrejas. É em todas as áreas. Todos os trabalhadores, quando entendem isso, e aí eu falo aqui dos filhos de Deus, que o seu trabalho é a forma de redimir esse mundo, aí a gente vai conseguindo transmitir o evangelho para outras pessoas com maior facilidade. Sabe por quê, meus irmãos? Ninguém quer escutar um mau trabalhador falando de Jesus. Se você é o pior funcionário da sua empresa, aí tem ali a confraternização da empresa, chama o fulano para fazer a oração, porque ele é da igreja. Ninguém quer saber o que você tem a dizer sobre Jesus se a sua vida, como um funcionário daquela empresa, não dá um exemplo. Então é mais ou menos isso. Por meio do nosso trabalho, que é no Senhor, a gente redime, e aí por meio desse testemunho as pessoas talvez se interessem a você falar alguma coisa de Jesus. Então, Paulo gasta toda a sua vida, e Paulo está fazendo algo que não foi ele não é inovador nisso. Por quê? Porque quem ensinou isso foi Jesus. Jesus deu o maior exemplo disso. Jesus, quando nasceu, ele já veio com uma vocação nesse mundo. A sua vocação era a vocação de redimir esse mundo, era um trabalho árduo, o trabalho mais difícil do mundo foi Jesus Cristo quem foi vocacionado. Graças a Deus que essa vocação não veio para mim e para você, porque imagine, se dependesse da gente fazer o que Cristo fez, provavelmente nós iríamos falhar nessa tarefa, mas graças a Deus que Jesus Cristo cumpriu a sua tarefa e entregou tudo de si. Não apenas entregou tudo de si, mas ele entregou a si próprio. Entregou a si próprio para a sua vocação, que era redimir todas as pessoas. Então, no exemplo de Cristo, que entregou a si mesmo, e que por meio dessa entrega, ele cumpriu a vocação e a ordem de Deus, que era morrer pela humanidade, nós, nesse exemplo, vamos também entregar, sabe, o que cabe de nós para a nossa vocação. Aí, assim, sabe o que acontece quando a gente pensa dessa maneira? A gente para de ter aquela igreja que quer dar oportunidade para todo mundo, porque as pessoas acham que só podem servir se estiver fazendo alguma coisa aqui na frente. Então, eu já fui em igreja que tinha congresso e tudo mais, já fui convidado para pregar numa igreja que tinha um congresso e tudo mais, e aí chamaram tantas pessoas para dar oportunidade, que aí sobrou, sei lá, uns 10 minutos para pregar no final da pregação. Porque as pessoas tinham a noção de que elas só podiam servir a Deus se elas estivessem cantando uma música lá na frente. E não é, meus irmãos, nós servimos a Deus quando nós estamos desenvolvendo a nossa vocação, gastando a nossa vida, fazendo o melhor porque a gente faz para Deus. E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Mas obra do Senhor não é só a obra na igreja, a obra do Senhor é o nosso trabalho, lá no nosso trabalho é a obra do Senhor. E aí quando a gente faz para o Senhor, esse trabalho não é em vão. Porque às vezes a gente pensa, né? Eu vou me matar de trabalhar aqui para o patrão ficar mais rico. Quando você entende que o seu trabalho é para o Senhor, que o seu trabalho é uma obra do Senhor também, aí você não vai pensar que você está gastando a sua vida para o patrão ficar mais rico. Você vai pensar que você está gastando a sua vida para que por meio do seu trabalho outras pessoas possam ver a luz de Deus e a partir daí você possa dar um bom testemunho acerca de Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo vai continuar abordando isso, né? E o segundo ponto é o segredo da vida. Por quê, meus irmãos? Porque aqueles, como eu falei para vocês no início, aqueles irmãos lá de Colossenses, eles estavam sendo enganados por alguns irmãos que diziam para eles o seguinte: olha, eu tenho um mistério, tem um grande mistério, um mistério espiritual, e que só algumas pessoas têm acesso a esse mistério.
E às vezes eles cobravam dinheiro por causa disso. Às vezes eles impunham rituais que as pessoas precisavam praticar. Olha, você só vai poder ter acesso a esse mistério se você participar das festas das luas novas, se você participar da circuncisão, se você for circuncidado, participar das luas novas, der o dízimo, a oferta, e se você cumprir e estiver todos os dias na tabela da igreja e participar de todos os cultos, aí você vai ter acesso a um mistério maior do que o irmão que só está indo no domingo. Era mais ou menos isso que aqueles irmãos falavam lá para os colossenses. E aí o apóstolo Paulo vai revelar um segredo, um grande segredo para aqueles irmãos, que é o segredo da vida, é o maior segredo, é o maior mistério, mas é tão simples que chega a ser engraçado, porque ele vai falar o seguinte, a partir do verso 26, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. E eu posso ver os colossenses lendo essa carta e falando assim, agora a gente vai entender o mistério. Agora a gente vai entender algo que ninguém nunca entendeu. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que teve um mistério que ficou escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. E agora chegou para vocês. Vocês vão poder entender esse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Não tem mistério maior que possa ser desvendado, porque esse mistério esteve guardado durante gerações. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque no Antigo Testamento, as pessoas ouviam a promessa de um Messias que iria redimir o reino de Israel, mas ninguém sabia de fato como que isso ia acontecer. Tanto é que quando Jesus Cristo veio, muitos judeus não creram nele. Falaram, o filho de um carpinteiro que veio de Nazaré, como que é? Esse daí é o Messias prometido? Não, isso aí é pouco demais. Eu estou esperando um grande rei como Davi, que vai lutar contra César e vai reconquistar os nossos territórios e nós vamos voltar a ser a grande nação dos judeus. E aí quando eles viram que era o filho de um carpinteiro, não acreditaram e mataram ele, porque você está falando muita besteira. Vamos matar esse cara aí, porque ele está dizendo que ele é o filho de Deus, o Messias prometido. E aí depois de alguns anos, Paulo está dizendo o seguinte, esse mistério que os judeus não entenderam, foi revelado aos gentios. E você vai ver no Novo Testamento que os gentios eles tinham uma aptidão muito maior para crer no Messias do que os próprios judeus. Parece que quem era menos religioso tinha mais facilidade para crer em Jesus do que quem era mais religioso, né? Isso é tão interessante, né, meus irmãos? Porque a gente tem uma ideia tão errada de pensar assim, quanto mais religioso eu sou, mais próximo de Deus eu estou. E o apóstolo Paulo está mostrando aqui que esse mistério que foi escondido dos judeus foi revelado aos gentios que não tinham nada a ver com a história. E aí, é muito interessante porque esses irmãos estavam buscando algo superior. Esses irmãos estavam buscando um contato com um eterno maior. Esses irmãos, eles queriam fazer rituais, práticas, eles queriam seguir uma cartilha, cumprir a tabela de quem fazia mais espiritualmente, para ver quem poderia descobrir esse grande mistério que esses outros irmãos estavam dizendo para eles que tinha algo a ser descoberto. E aí Paulo está falando, vocês não estão entendendo nada. O mistério, o grande mistério da humanidade, o segredo da vida, que foi o título que eu dei a esse segundo ponto, o grande segredo da vida é que Cristo habita em vocês. Esse é o maior segredo da vida. Só que a gente complica, né? Parece que isso é pouco para a gente, porque a gente não reflete nessa verdade. Como assim, Clisman? Meus irmãos, para um pouquinho para pensar que tudo o que existe
foi criado por meio dele e para ele. Que é o que Paulo está dizendo em todo o capítulo 1 aqui, do verso 13 até o verso 24. Tudo o que foi criado foi por meio dele, para ele. Ele é o primogênito da criação. Principados, potestades, tronos e soberanias. Tudo o que nós vemos, as coisas visíveis e as invisíveis, é isso que o apóstolo está dizendo no capítulo 1. Tudo isso foi criado por meio dele e para ele. Agora para pensar que o Deus Criador, e aí a gente olha para a natureza assim, sabe, eu e a Bruna estivemos ano passado na Suíça, e meu Deus do céu, que paraíso que a gente pôde ver naquele lugar, no interiorzinho lá, tem uma cidade lá que tem mais de 100 cachoeiras, e assim, um paraíso que eu falei assim, meu Deus, isso aqui é o céu na terra. Agora se você para pensar que a pessoa que criou aquilo, habita dentro da gente. Tipo assim, o que é que nós precisamos mais do que isso? Não tem algo que a gente queira e que a gente precise, além do que Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso que quando Paulo fala assim, eu oro para que vocês entendam isso, meus irmãos. E não é algo difícil de entender. Só que é algo que a gente torna difícil, porque nós queremos complicar. Nós queremos falar assim, isso não é suficiente. Nós achamos que isso não é suficiente, então a gente quer dar uma ajudinha para Deus, sabe? Não, Deus, Cristo em mim é pouco, então eu preciso de fazer alguma coisa a mais. E aí, porque eu preciso de fazer alguma coisa a mais, aí eu vou gastar ali o meu tempo e a minha vida, eu vou às vezes até largar a minha família, um tempo que eu poderia estar tendo com a minha família, para poder praticar certos rituais e fazer orações a anjos, a principados, a potestades, a espíritos, porque eu preciso de uma experiência maior. E Paulo está falando, o segredo da vida, meus irmãos, vocês já têm, é Cristo habitando em vocês. E aí ele vai falar sobre isso, né? Nos versos seguintes, ele vai falar que em Cristo estão toda a plenitude do conhecimento e da sabedoria, porque isso era algo que interessava aqueles irmãos. Se Paulo estivesse escrevendo talvez para os irmãos do século 21, ele escreveria outras coisas, né? Depende, tem irmãos que falam assim, que se interessam por esse assunto, pleno conhecimento e sabedoria. Os irmãos de Colossenses tinham interesse nisso. Eles queriam ter pleno conhecimento e sabedoria. Então, por isso que eles eram atraídos por essas vãs filosofias. Eles achavam que sempre poderiam estar descobrindo algo mais interessante. Talvez o que nos atrai seja outro assunto, não sei. Mas o que Paulo está querendo dizer no fim das contas é que em Cristo está a plenitude de tudo. E tudo que a gente busca nesse mundo, se a gente olhar para Cristo, nós seremos satisfeitos nessa nossa busca. Porque nele já está a plenitude de todas as coisas. E aí quando nós buscamos algo além para satisfazer os nossos desejos, os desejos do nosso coração, é algo que satisfaz momentaneamente. É por isso que a gente está ansioso hoje, porque a gente vive buscando algo que nos satisfaça. Só que a satisfação que tem por aí por fora para nos oferecer é algo tão rápido, que aí quando a gente recebe aquela enxurrada, aquele choque de dopamina, a gente se satisfaz. Só que aí logo em seguida nós não estamos mais satisfeitos. Então a gente procura uma nova pílula de dopamina. E por isso que a gente está tão ansioso. Porque essas pílulas de dopaminas que dão um efeito rápido no nosso organismo, no nosso cérebro, de satisfação, acabam muito rápido. Então o que Paulo está querendo dizer é, se vocês entendessem que Cristo Jesus habita dentro de vocês, vocês receberiam uma injeção de dopamina que duraria para sempre. É mais ou menos o que Cristo vai dizer para aquela mulher que está lá no poço, a samaritana, e ele fala assim, se eu der para você a água que eu tenho para oferecer, você nunca mais vai voltar a ter sede. Se a gente tomar a dopamina, que é entender que Jesus Cristo habita em nós, nós nunca mais voltaremos a ter essa ansiedade por ter mais e correr atrás de mais e consumir mais. E, sabe, Cristo é suficiente, Ele mata a nossa sede. É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos, quando ele fala que em Cristo estão toda a plenitude de conhecimento e de sabedoria. E é interessante
pensar sobre isso, porque muita gente busca ainda um pouco de conhecimento e sabedoria hoje. E muita gente se afasta de Deus nessa busca, né? Muita gente acha que isso é insuficiente, porque é muito simples. A gente tende a achar que as coisas simples têm um menor significado. E Paulo está mostrando que isso é o contrário, porque o evangelho é simples. É um absurdo. É um absurdo que o Criador de todas essas coisas habite dentro de nós. É um absurdo. Essa é a verdade. Parar para pensar que o Deus que criou tudo, o mundo, os seres humanos, habita dentro de nós, isso é absurdo. É uma loucura. Paulo vai tratar sobre isso também nas suas cartas. Ele vai falar que isso é uma loucura para os outros. Mas é a verdade. É o segredo da vida, é o mistério que ficou escondido por séculos. Só que a gente acha pouco, assim, no sentido de que é muito simples. Então eu preciso buscar um pouco mais de conhecimento por fora. E aí nessa busca, às vezes a gente se afasta de Deus, né? E tem hoje é uma época também que tem muita gente que largou Deus por causa do conhecimento, foi buscar conhecimento, né? Aí eu lembrei do Louis Pasteur, que foi um médico, um químico, que desenvolveu a vacina contra a raiva, a primeira, e estudava doenças e desenvolveu o método da pasteurização. E se a gente hoje pode tomar um leite gostoso ali de caixinha, foi porque ele desenvolveu esse método. Para o vinho também isso serve. Para tudo que estraga, esse método da pasteurização, ele serve para preservar, né? E foi esse cara que desenvolveu isso. E ele era um grande cientista da época, um grandíssimo. E ele, como os outros de sua época, ali início do século XIX, buscava conhecimento. Buscava na ciência a resposta. E aí, depois de tanto estudar, já velho, ele fala o seguinte: um pouco da ciência nos afasta de Deus. Muito da ciência nos aproxima de Deus. Por quê? Quando ele entendeu que quanto mais ele cavava, quanto mais ele buscava, parece que ele foi chegando numa verdade tão grande, que era a verdade mais simples de todas, que Cristo era o Criador de todas as coisas e que Ele habitava na gente. Então parece que quanto mais a gente busca, mais a gente cava, mais a gente procura. No meio do caminho a gente vai se perdendo, mas se a gente conseguir chegar lá no último conhecimento, no máximo do ser humano, o conhecimento vai ser esse aqui que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente: Cristo em nós. É um absurdo, mas é simples e é a verdade, que Ele habita em nós. E que a gente não precisa de nada mais além disso. Ele continua no capítulo 2, nós lemos aqui, verso 1 e verso 3, do verso 1 ao verso 3, vai ser uma repetição do que ele já vinha dizendo. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que ficava a 14 quilômetros de Colossos, então eram igrejas que Paulo não tinha visitado pessoalmente. E por muitos outros que não me viram face a face. Por isso que ele está dizendo isso, porque foram igrejas que foram plantadas por discípulos de Paulo, mas que ele não pôde visitar ainda, ou pelo menos enquanto ele tinha escrito essa carta, ele não tinha visitado. Mas ele está repetindo, faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então ele está só repetindo algo que ele já tinha falado no capítulo 1. E aí no verso 4 ele vai dizer o seguinte: digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo Jesus. Então, por isso que Paulo está insistindo em dizer para esses irmãos que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para o conhecimento de Deus. Quer conhecer Deus? Cristo é a imagem do Deus invisível. Para ter uma vida plena, quer ter uma vida correta? Olhe para Cristo, é suficiente. Para ter um coração leve e iluminado, quer ter um coração cheio de ações de graças, que é o que ele vai falar lá no capítulo 1? Cristo é suficiente. Então Paulo está
insistindo com esses irmãos que Cristo é suficiente para ter conhecimento, para ter um coração correto e para ter uma prática correta. Ele está insistindo nisso. E ele vai falar algo aqui no verso 5, no capítulo 2, verso 5, que é muito interessante, que é o seguinte, sobre a firmeza da fé. E a firmeza da fé que tem em Cristo Jesus. E aí nós temos a errada impressão de que firmeza na fé, um homem firme na fé, uma mulher firme na fé, um homem ou uma mulher de fé, são aqueles que estão todos os dias cumprindo certas diretrizes e comparecendo na igreja para cumprir aquelas tabelas. Eis aí um homem de fé. Ele está de segunda a domingo na igreja, ele não falha em nenhum culto, ele cumpre todas as tabelas. Esse daí é um homem de fé. Só que às vezes o que o apóstolo Paulo está querendo demonstrar aqui é que a fé desse irmão, na verdade, ela é fraca, porque ela depende dessas coisas. Quando a nossa fé depende dessas práticas para se manter firme, na verdade ela é uma fé fraca. O que Paulo está dizendo aqui de firmeza da fé é que a verdadeira fé e a esperança, elas estão em Cristo. E que a confiança nos méritos de Cristo é que nos faz viver essa vida de fé. Quer ser um homem firme na fé, uma mulher firme na fé? Olhe para Cristo e dependa de Cristo em toda a sua vida. Porque os homens fracos na fé, quando eles deixam, às vezes eles têm que deixar, ou deixam o contexto da igreja, às vezes eles deixam, ou por causa do trabalho, por causa da família, eles às vezes precisam deixar o trabalho que eles executavam na igreja, aí a sua fé se torna fraca, porque a fé dele dependia da execução daquele trabalho na igreja. Isso não é firmeza de fé, meus irmãos. Firmeza de fé é você, às vezes, não estar trabalhando na igreja, às vezes você só está podendo ir na igreja de 15 em 15 dias por causa do seu trabalho, que é de escala, então você não pode nem estar todo domingo na igreja. Mas mesmo assim, mesmo oscilante no participar, você continua firme em Jesus Cristo, o seu coração continua um coração alegre e regozijante em Cristo, sabendo que nele habita toda a plenitude, que você não precisa de nada mais além do que ele. Isso é que é firmeza de fé. O que Paulo está dizendo é, vocês não precisam dos rituais para que tenham firmeza na fé. Olhem para Cristo, entendam quem Cristo é e que ele habita em vocês, aí a fé de vocês vai seguir sendo uma fé firme. E aí eu vou para o último ponto, que está do capítulo 2, versos 6 e 7, que é vivendo a vida por inteiro. Verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. O que Paulo está dizendo é, olha, eu expliquei para vocês já, vocês creram no Senhor, continuem a viver nele, continuem a praticar aquilo que foi ensinado a vocês, e tenham por motivação ações de graça. E aqui a gente encontra um tripé, que é na teologia, ele é abordado da seguinte maneira: ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. O que é isso, Clisma? É simples. As palavras são difíceis, mas é simples. É o seguinte: ortodoxia significa conhecimento correto. Ortopraxia significa prática correta. E ortopatia significa sentimento correto. O que Paulo está pedindo para esses irmãos é que depois que ele explicou Jesus Cristo, que eles tenham o quê? Verso 6. Portanto, assim como vocês receberam, ou seja, conhecimento de Cristo Jesus, vocês entenderam Cristo Jesus, receberam esse conhecimento do Evangelho. A boa nova foi anunciada, ou seja, conhecimento correto, Cristo Jesus. O Senhor Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, ou seja, prática correta, continuem a viver, estando enraizados e edificados nele, prática correta, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, ou seja, tenham um conhecimento correto que vocês receberam, tenham uma prática correta, que vocês vão ter essa prática por meio do conhecimento, olhando para Cristo, e crescendo em ações de graças. O que vai motivar a sua prática, que é continuar a viver em Jesus Cristo?
tendo esse conhecimento que vocês receberam, é as ações de graças, ou seja, motivados por ações de graças. Então, nisso a gente para entender que viver a vida da maneira que Jesus ensinou, que Paulo está ensinando aqui, é o seguinte: nós recebemos um conhecimento maravilhoso, que é o Evangelho. Eu acabei de falar para vocês aqui de novo. Cristo Jesus habita em vocês, e essa é a esperança da glória. Agora, a gente precisa ter uma prática correta, com base nesse conhecimento, motivado por um sentimento correto, de ação de graça. Quando a gente erra isso aqui, o que acontece? Às vezes a gente recebe um conhecimento errado. E é o que mais tem hoje na igreja, meus irmãos. Infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui. Mas, infelizmente, domingo após domingo, alguns irmãos têm ido a determinadas igrejas e têm recebido um conhecimento incorreto. E que tipo de conhecimento incorreto é esse, Clisman? Quando alguém fala para você que Cristo não é suficiente. Nossa, Clisman, mas ninguém vai falar isso diretamente. Mas indiretamente falam. Indiretamente ensinam. Porque ensinam práticas, ensinam determinados rituais, determinadas coisas, e vão colocando certas barreiras, que se você for olhar a fundo, isso vai dizer o quê? Cristo não é suficiente, porque eu preciso de fazer essas coisas. Então, conhecer a Cristo já não basta, porque eu preciso seguir essas coisas aqui. Tá, vamos supor que você recebeu o conhecimento certo e não o errado. Porque quando você recebe o conhecimento errado, o que acontece? A sua prática vai ser errada. A sua motivação também vai ser errada. Você vai fazer boas obras? Vai. Mas por quê? Porque eu preciso conquistar a salvação. Então, a motivação está errada aí. Como que você precisa conquistar algo que Cristo já conquistou para vocês? Eu faço bem? Faço. Por quê? Porque eu vou receber algo em troca. A motivação está errada. Por que essa motivação está errada? Porque você foi ensinado errado, ou seja, a ortodoxia, o conhecimento, foi transmitido errado. Então, a gente erra na vida. Beleza, recebi o conhecimento certo. Entendi que Cristo é suficiente, que eu não preciso de fazer as coisas para conquistar algo, porque Cristo já me deu tudo. A herança nos santos. Agora, para fazer uma prática correta, às vezes a gente faz com a motivação errada também, mesmo tendo o conhecimento correto. Porque quantas vezes nós não fizemos coisas esperando algo em troca, ajudamos esperando algo em troca. Às vezes a gente dá o dízimo, meus irmãos, esperando algo em troca. Às vezes a gente contribui na igreja, esperando que o Senhor vá nos abençoar 10, 15, 20 vezes mais. Ah, Clisma, mas a palavra fala, porque se eu plantar eu vou colher. Aquele que semeia também colherá. Tudo bem, a palavra fala de fato, e é algo que eu experimento na minha vida. Mas se isso for a motivação para você contribuir, ou para você fazer o bem, ou para você fazer o que quer que seja, ou para você trabalhar na igreja, se a motivação para você servir o Senhor for uma motivação de recompensa, de receber algo em troca, está errado. Tanto a prática está errada, quanto o sentimento, quanto a motivação. E aí, a palavra do Senhor vai falar disso de diversas maneiras, né? Porque às vezes, igual Saul, que estava fazendo sacrifícios lá, mas ele tinha feito coisas erradas, a motivação dele estava errada. E aí o Senhor levanta Samuel e fala, vai lá em Saul, e fala para ele que misericórdia quero e não sacrifícios. Ou seja, ele está fazendo sacrifício a mim, está fazendo, mas está tudo errado. Porque ele não teve misericórdia. Então, às vezes, a nossa prática, a nossa motivação está errada, mesmo que a gente tenha tido conhecimento de Cristo. E a motivação que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ação de graça. Você já recebeu, meus irmãos. Você já recebeu Cristo. Ele já habita em vocês. Ele é o Criador de tudo, habita em vocês. Vocês já têm tudo o que vocês precisam para ter sentimento correto, para ter uma prática correta. Nós não precisamos de maiores recompensas. Quando a gente entender isso, de que nós recebemos tudo, que foi o segundo ponto,
de que nós não precisamos de recompensas, porque nós já recebemos a maior de todas as recompensas e o mistério, que é Cristo Jesus. Tendo um conhecimento e um sentimento, uma motivação correta, nós vamos ter uma vida prática correta, que é o primeiro ponto. Trabalhando, executando a nossa vocação, para a qual Deus nos colocou nesse mundo, sem esperar nada em troca, simplesmente por ações de graças, porque eu recebi o melhor presente do mundo, que é o Filho de Deus habitando em mim. Então é isso. Espero que, por meio dessa palavra, nós possamos ter sido aperfeiçoados. Vou orar enquanto os irmãos tocam aqui a última música. Senhor, obrigado, Pai, obrigado pelos teus ensinamentos, Deus. É muito bom estar aqui na tua casa junto com os meus irmãos, porque o nosso coração, vira e mexe, precisa ser alinhado à tua vontade. Porque nós, tantas e tantas vezes, estamos propensos a nos desviar, Pai. Tantas e tantas vezes a gente acha que está fazendo certo, mas a gente está errado. Às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas o nosso coração está com motivações erradas. Às vezes o nosso coração está cheio de escuridão, cheio de pecado. E isso está motivando as nossas ações. Nos perdoa, sobretudo, porque nós não temos dado o nosso melhor no nosso trabalho, Pai. Porque o nosso trabalho é uma bênção do Senhor para nós. E se porventura, mesmo fazendo o melhor de nós estamos sendo infelizes, é um ambiente tóxico, e mesmo com a luz de Cristo ali, por meio da minha vida naquele lugar, eu não tenho conseguido atingir essa satisfação, que o Senhor nos mova de lugar. Que o Senhor nos mude para um outro lugar, onde a gente possa refletir a luz de Jesus no ambiente de trabalho, na nossa vocação. Em nome de Jesus, eu te peço, porque a vida também é assim. Às vezes o Senhor nos coloca num lugar e a gente brilhou a luz ali, e às vezes o Senhor nos leva para outros lugares, onde nós devemos ali cumprir também a nossa vocação, Pai, alcançar outras pessoas. Foi assim com o apóstolo Paulo, que viajava de cidade em cidade, e às vezes também é assim na nossa vida. Mas de qualquer forma eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que nós venhamos nos sentir como ferramentas úteis nas tuas mãos. Não apenas aqui na igreja, não apenas nesse ambiente, mas muito mais fora desse lugar. Na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, em todas as esferas das nossas vidas. Que o teu evangelho, Cristo em nós, a esperança da glória, possa ser algo que seja transformador para nós, mas também para os outros. No nome de Jesus. Amém.